Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal UNBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos no quarto trimestre de 2018, estudando a lição aí dos adultos, e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por tema para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Muito obrigado aí por vocês estar me acompanhando, obrigado por vocês me acompanhar aí do primeiro até o terceiro trimestre, e tenho certeza que, se o Senhor nos ajudar, nós finalizaremos este quarto trimestre aí para a glória de Deus juntos, tá certo? Muito obrigado. Só para lembrar você que é professor da Escola Bíblica e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, as minhas aulas são ministradas em PowerPoint, então esta pré-aula aqui é para você que é professor ou você que é superintendente da escola Bíblica, levar aí para a sua aula para você dar uma aula diferenciada. Para saber como que funciona uma aula ministrada em PowerPoint, fica comigo até o final desse vídeo, que você, tenho certeza, vai gostar, e você pode levar aí para a sua igreja. Abaixo do vídeo tem um link para download em PowerPoint, você pode baixar aí no seu computador e levar para a sua igreja e dar uma aula diferente, uma aula dinâmica e uma aula interativa, tá certo? Sem mais delongas, nós já vamos aí para a nossa aula, mas antes quero pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e embaixo aí, você que já é inscrito, deixa um joinha para ajudar o canal a crescer, tá certo? Muito obrigado e um abraço a todos os inscritos aí, os irmãos que têm aí falado comigo através aí do WhatsApp, tá certo? Se quiser falar comigo, tem meu WhatsApp abaixo também. Vamos então para a lição de número 2. O texto áureo se encontra em Mateus 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Verdade prática: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. Então, é necessário, é preciso nós falarmos do amor de Cristo, do seu plano de salvação, e orar para que aqueles que nos ouçam, recebam a palavra aí em seu coração e seja aí transformado pelo poder da palavra e passe a ser seguidores do Senhor Jesus, tá certo? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 13 ao 20. Vamos para a introdução. Na introdução diz assim: para ilustrar verdades espirituais, Jesus ele frequentemente contava por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia. A parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus encontrada nos 3 evangelhos sinóticos e relata de que forma a mensagem de salvação será recebida no mundo. Então, a parábola do semeador ela se encontra nos 3 evangelhos chamados sinóticos, porque são semelhantes, certo? Então, essa parábola do semeador ela está em Mateus 13:3. Ela está também em Marcos 4:3 e também em Lucas 8:5, tá certo? Além disso, a parábola do semeador, ela pode ser interpretada como a parábola do coração, pois mostra como é o interior de cada pessoa. Então, essa parábola ela traz um esclarecimento de como como está o coração de cada pessoa quando a semente ou quando a palavra é ministrada, certo? Então nós vamos tocar nesse assunto no decorrer dessa aula. Aqui é só de caráter introdutório, mas dentro dos tópicos e seus subtópicos nós vamos estar falando um pouco aí da parábola do semeador, que é uma das principais parábolas do Senhor Jesus, tá certo?
Tópico 1, a interpretação da parábola do semeador. Subtópico 1 fala sobre a importância em compreender a parábola. Parábola do semeador é uma das mais importantes, não apenas por constatar nos 3 primeiros evangelhos, mas também por ser fundamental para o entendimento de outras. Ou seja, essa história ela fala de um agricultor que lançou semente em vários lugares com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. Como entender essa parábola, a parábola do semeador? Bom, é preciso recorrer ao texto de Mateus 13, do 18 ao 23, quando o próprio Senhor Jesus a interpretou. Então, olha só, Jesus diz o seguinte: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quando ouvindo alguém a parábola do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então, este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas o que acontece? Não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração, ou seja, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Então, o próprio Senhor Jesus, a partir do capítulo 13, do versículo 18 ao 23, ele mesmo interpretou o significado da parábola do semeador. Finalizando aqui o subtópico 1, nós vamos para o subtópico 2. Os elementos que constituem a parábola. Bom, são 3: o semeador, a semente e o solo. Quem é o semeador? Pode ser qualquer pessoa que fielmente proclama a mensagem do Evangelho nos dias atuais. Claro que o semeador é o Senhor Jesus, mas por extensão, isso se aplica a nós, ou seja, todo aquele que proclama a mensagem do Evangelho nos dias de hoje, que proclama o Evangelho, que proclama a palavra de Deus fielmente, com responsabilidade. Então esse é o semeador. E quem é a semente? A semente, claro que é a palavra de Deus ou a palavra do reino. Então era o tema da pregação de Jesus e da pregação apostólica. E deve ser, vou fazer aqui uma extensão, o tema principal das mensagens hoje dentro da igreja, das nossas mensagens. É o quê? A palavra de Deus. Se faz muito entretenimento dentro das igrejas, mas o tempo da palavra é muito curto. Claro que dentro da liturgia de um culto tem várias coisas que são importantes, sim, né? Por exemplo, o louvor, mas nós devemos também separar um tempo extensivo, um tempo suficiente para a palavra de Deus, para os ouvintes ouvirem, meditarem, para que a palavra entre no coração e que essa pessoa venha entender e tomar uma decisão, seja ela de conversão, entregando a sua vida para o Senhor, ou seja ela para arrependimento. Às vezes o crente está ali, mas está com uma vida em deconformidade com a palavra. Então, quando ela vem, que a pessoa ouve, escuta, deixa entrar no coração, ela passa a ser agora transformada pelo poder da palavra, porque a semente é a palavra de Deus e ela ainda é viva e eficaz. Já o solo é algo muito importante para qualquer planta, ou seja, por isso os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Então, é importante o cristão desenvolver raízes profundas
por meio da fé em Jesus Cristo. Ou seja, é importante o cristão estudar a palavra, buscar subsídios que se trate de determinados assuntos que aquele cristão está falando. Por exemplo, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Então é importante nós procurarmos livros que venham acrescentar a mais, dicionários, discernimento bíblico. Tudo isso é importante, nós temos materiais que venham acrescentar, agregar no nosso conhecimento. Porque nós nunca podemos deixar de estudar a palavra de Deus e meditar na palavra. É errado quem pensa que só deve estudar e meditar na palavra quem é líder, quem é pastor, quem é pregador. Não, é errado. Quem deve estudar e meditar a palavra de Deus é qualquer cristão. Porque nós devemos estar preparados para os dias maus, porque eles virão com certeza, tá certo? Se ainda não veio para você, glorifica a Deus, peça a Ele sabedoria, porque esses dias chegarão para todos nós. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Tempos difíceis virão e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. Ou seja, tempos difíceis virão para todos. E quem é que passará por esses tempos difíceis? Aqueles que as suas raízes estão profundamente abaixo da superfície, ou seja, aquele que tem escondido, como disse o salmista, a tua palavra no meu coração. Efésios 3,16 diz que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. E depois de ter feito tudo isso, ou seja, depois de ter passado por todas as tribulações, todas as dificuldades, a recomendação é permanecer inabalável, tá certo? Então, tempos difíceis virão sobre a terra, sobre todas as pessoas, mas aqueles que estiverem, ou aqueles que desenvolveram suas raízes abaixo da superfície, alicerçado, que a sua estrutura não está em milagres somente, não está no que Deus fez, no que Deus faz, mas a sua estrutura está no que Deus é, então esse sobreviverão, tá certo? Finalizamos então o subtópico 2, vamos para o subtópico 3. Subtópico 3 diz os diferentes tipos de solos infrutíferos. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas com vários tipos de solo. O solo duro é compactado da estrada, impediu que a semente penetrasse, permitindo que ficasse na superfície, exposta às aves que vieram e as comeram. Este solo representa aqueles que a ouvem e não entendem. Foco da pessoa. Então, este solo ele representa aqueles que ouvem e não entendem. As aves representam Satanás, que arrebata a palavra dessa pessoa ou dessas pessoas cujos corações estão endurecidos. Então, este solo, ou seja, esse solo duro, né, que representa aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. A pessoa está na igreja, no ambiente de culto, mas ela está desligada. Ela fica no celular, ela fica... Sabe, o corpo fisicamente está ali, naquele culto. Mas a sua mente, né, está voltada para outras coisas, está em outro lugar. Aí vem as aves, ou seja, vem o inimigo, vem Satanás e tira a palavra que foi dita, a palavra que foi lançada sobre aquela pessoa naquele dia. Tira do coração dela. Por quê? Porque o coração dela está endurecido, tá certo? As sementes que caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, e, como consequência, cresceram rapidamente, acabaram seca no instante. Então, tem pessoas que recebem a palavra, né, com muita alegria, tal, e a palavra parece que cresce, a semente parece que vai, mas, né, não havia terra suficiente, não havia alicerce, não havia maturidade suficiente, né? Então, veio, como consequência, cresceram rapidamente, mas acabaram seca no instante. Então, esse solo raso representa as pessoas que ouvem a palavra e não recebem com alegria. Então, é um solo raso. Ela ouviu, mas não sentiu prazer
em ouvir a palavra de Deus. Porém, quando surgem as dificuldades, olha só, porém, quando surge, não é quando surgirão. Jesus diz que no mundo tereis aflições. Então, não é se surgirem ou quando surgirem, né? Porém, não é se surgirem, mas quando surgirem as dificuldades, as tribulações ou as perseguições por causa do Evangelho, elas não resistem e imediatamente tropeçam. Então, as dificuldades, as tribulações, as perseguições por causa do Evangelho, elas surgirão. Se não surgiu ainda, é questão de tempo, mas vão surgir. Então, essas pessoas que têm o solo raso, né, que receberam com alegria, ou seja, vem as dificuldades e leva embora. Tem pessoas que focam muito nas coisas materiais, nas riquezas. Riqueza não é maldição. O amor à riqueza, sim, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Então, existem dois senhores, né? Mamon, que é a riqueza, e o Senhor, né? O nosso Deus. Então, nós devemos escolher a quem servir. Não é pecado possuir bens, não é pecado conquistar os nossos objetivos, mas não devemos priorizar as coisas que são passageiras e deixar para o segundo plano as coisas espirituais. Porque se o homem viver 100 anos aqui na Terra, isso não é nada comparado com a eternidade, tá certo? Daí a necessidade de um maior embasamento na palavra de Deus, recebido através de um bom discipulado e frequência na escola dominical. Isso aqui é importante porque todo cristão, a pessoa veio para Cristo, se converteu, o novo convertido, ele tem que ser recebido através de um bom discipulado, frequência na escola dominical. O novo convertido, principalmente, eu estou falando novo convertido, mas isso não quer dizer que os outros irmãos não necessitem de discipulado. Toda a igreja precisa passar por discipulado. Para quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. Então, só pode estar de pé para ensinar quem sentou para aprender. Quem não senta para aprender não pode, né, estar de pé para ensinar, porque não vai ter o que ensinar. Lá em Esdras 7:10 diz que Esdras estava disposto a buscar, a cumprir e a ensinar a palavra de Deus. Buscar, porque só busca quem não tem. Ele não tinha, ele foi buscar. Cumprir é obedecer, obediência. Né? Então, e ensinar, depois que ele cumpriu, ou seja, depois que ele cumpriu em si aquilo que ele buscou, depois que ele deixou a palavra entrar no seu coração, agora ele vai ensinar. Se você foi transformado, glorificado seja o nome do Senhor. Você foi transformado para transformar outra pessoa, você foi salvo para salvar outro, você foi liberto para libertar outro. Então, passamos pela fase discipulado, estamos na escola dominical, estamos tendo ensino da palavra de Deus, que é importante, para ensinar aqueles que estão se achegando à igreja de Cristo, certo? Então, já as sementes que caíram entre espinhos são sufocadas quando estes crescem e roubam o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Então, a semente caiu entre os espinhos, só que os brotos cresceram, sufocaram a semente, a palavra de Deus. As distrações e os conflitos impedem os novos crentes de refletir e aprender a palavra de Deus a fim de crescerem. Então, esses brotos, esses espinhos, ou seja, os conflitos, as distrações, né, impedem os novos crentes aí de refletir e aprender a palavra de Deus. Nada pode tirar o seu foco, conflito algum pode impedir de você refletir e aprender a palavra de Deus, tá certo? Essas coisas produzem pela ambição das coisas materiais, atormenta os discípulos do primeiro século. Então, essas coisas produzidas pela ambição das coisas materiais atormentaram até os discípulos do primeiro século. Não é diferente dos dias de hoje, tá certo? Da mesma forma, como aconteceu nos dias atuais, distraindo os crentes de maneira que permaneceram infrutíferos, não produzindo nenhuma colheita. Então, as ambições das coisas materiais retorno ou reforço a dizer que não tem pecado nenhum em conquistar riqueza. O pecado está quando a riqueza conquista você. O pecado está quando o dinheiro manda em você, quando o dinheiro é teu senhor. Mas se tu for senhor do dinheiro, seja ele R$10 ou seja ele 1 bilhão, ele não vai fazer diferença nenhuma, não tem pecado nenhum contra isso. Mas quando nós priorizamos as coisas superficiais, supérfluas da vida, quando as ambições das coisas materiais, ela
ocupa o lugar em nosso coração, então nós não produzimos nenhuma colheita, tá certo? Aqui o tópico 1, vamos para o tópico 2. Tópico 2 diz a importância de ouvir o Evangelho. Subtópico 1, o tipo ideal de solo. A parábola adverte contra o ouvir superficial, mas também alimenta a expectativa do ouvir real e produtivo que leva à obediência. Então, ouvir superficial é quando a pessoa ouve algo, mas não presta atenção, ou seja, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Claro que tem coisas no decorrer da nossa jornada, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Mas quando se fala das coisas espirituais, da palavra de Deus, nós temos que ouvir, né, de uma forma que essa mensagem desça para o nosso coração e ela venha gerar frutos, né? Ou seja, que esse ouvir real ele seja produtivo e leve a obedecer ao Senhor. O verbo grego correspondente a ouvir, ele é frequentemente traduzido como obedecer. Então, obedecer é a mesma coisa que ouvir e ouvir é a mesma coisa que obedecer, certo? Eles são como os bereanos que foram recomendados. Olha só, então aqueles que ouvem, né? Que ouve e deixa a palavra entrar no coração, ou seja, o ouvir real, essas pessoas ou esses discípulos são como os bereanos. Por quê? Olha o que diz em Atos 17:11. Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, quem ouve e deixa a palavra entrar no coração, o que ele vai fazer? Ele vai examinar, ele vai refletir para ver se procede, se realmente é assim. E quando ele dá esse tempo para esta meditação, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. Então são os verdadeiros discípulos, aqueles que aceitaram Jesus, creram em sua palavra e permitiram que ele fizesse a diferença em suas vidas. Então, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Olha só, os bereanos, eles examinavam o que Paulo estava falando. Então, esses são os verdadeiros discípulos. Quais são os verdadeiros discípulos? Aqueles que aceitaram a Jesus, creram em sua palavra, mas permitiram que Jesus fizesse a diferença em suas vidas, tá certo? Subtópico 2 diz o tipo ideal de ouvinte. Jesus mostrou que o ato de ouvir representa um solo fértil para a mensagem do reino. Se produzirmos fruto, isso provará que ouvimos. Então, se nós darmos fruto, isso quer dizer que nós ouvimos a palavra de Deus. E que frutos são esses? Bom, frutos dignos de arrependimento. Então, Gálatas 5, 22 diante, fala dos frutos ali, né? Mas o fruto que nós devemos produzir e que as pessoas vão ler, né? Porque a maioria das pessoas, elas não lê a Bíblia, mas ela lê os nossos atos. Então, fruto do arrependimento. Esse é o principal. Mas lá em Gálatas tem uma seleção ali de 9 frutos. Paz, amor, benignidade e tal. Então, tudo ali faz parte ali do discípulo que ouviu e produziu frutos, né? E frutos dignos de arrependimento. Por isso, ele provará que ouviu a palavra do Senhor. Aqueles que ouvem e obedecem a palavra do Senhor, Jesus diz que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Jesus inicia a parábola do semeador com a palavra ouvir e termina com a seguinte advertência. Então, Jesus ele inicia a sua parábola, ou inicia a parábola do semeador, falando que as pessoas devem ouvir a importância. Ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quando ele está terminando a sua parábola, ele dá uma seguinte advertência. Ele diz, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No aspecto espiritual, nós somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido. Olha só, isso é importante, isso é sério. Então, no aspecto espiritual, nós somos responsáveis se o nosso coração estiver endurecido. Porque Deus, ele nos dá livre-arbítrio, poder de escolha. Então, eu que decido. Ou seja, se não estiver aberto para a palavra de Deus,
arraigar-se profundamente, ou deixarmos as coisas deste mundo sufocarem a palavra de Deus. Então, se nós não tivermos aberto nosso coração para ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer? As coisas deste mundo, as coisas supérfluas, vai sufocar. Então, se o meu coração está duro como uma pedra, é de responsabilidade minha, né? Dar ouvido à palavra de Deus, porque ela vai batendo, é como o martelo que esmiuça a pedra. Vai batendo, e uma hora a palavra ela desmonta, ela quebra esse coração de pedra, né? E aí sim nós passamos a dar ou a produzir bons frutos. Subtópico 3, a importância de ouvir. Aqui há uma lição para o ouvinte também. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Então, para produzir fruto, depende da resposta. Então, se eu ouvir e eu não respondo de forma positiva à palavra de Deus, como que eu vou dar fruto? Agora, se eu ouvir e respondo de forma aceitável, de coração limpo, aí sim eu produzo fruto, porque o Espírito vai trabalhar no meu interior, no meu coração, e eu vou produzir frutos, tá certo? É importante ler, estudar e meditar sobre as Escrituras. Então, como eu disse no início, quem deve ler, estudar e meditar não é só quem prega, pastor, obreiro ou líder. Não, todo discípulo de Jesus, ele tem por obrigação ler a palavra de Deus, estudá-la e meditar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e aquele que prega a tempo e fora de tempo, tá certo? A palavra tem que vir habitar em nós. Então a palavra, ela tem que vir e habitar em nós. Porque olha só o que diz Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademoestrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Olha só, então a palavra de Deus ela tem que habitar em nós. Ela tem que fazer morada em nós. Ela tem que entrar no nosso coração para nos ensinar, nos ademoestrar, né? E aí, consequentemente, eu vou salmodiar ao Senhor, vou cantar hinos ao Senhor, hinos espirituais, cântico, ou seja, e serei sempre grato ao Senhor Jesus. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras, nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Então aqui é uma condição. Eu tenho que permitir. Isso é uma decisão pessoal. Se eu permitir que as minhas ações, as minhas palavras, a minha vida seja transformada e moldada pela palavra de Deus, acabou, meu irmão. Mas eu tenho que permitir. Para que aconteça a mudança, eu tenho que permitir, tá certo? Tópico 3 e último tópico dessa pré-aula, o chamado para anunciar o Evangelho. Subtópico 1, a obra da maior importância. Uma vez que a condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se ainda o vosso Evangelho está encoberto para que se perda, se para os que se perde está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, quem é? Satanás. Então, Satanás, que é o Deus desse século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a importância que tem de nós sempre falar de Jesus, porque o Deus desses séculos, o Satanás, ele já cegou o entendimento dos incrédulos. Então, é como que se ele tivesse uma venda em seus olhos e não perceba o que está acontecendo em sua volta. Então, cegando os incrédulos, ele impede que a luz do Evangelho resplandeça na vida dessa pessoa, que a glória de Cristo
né, venha ser manifesta na vida dessas pessoas. Então nós devemos orar, né, por essas pessoas e falar sempre do Evangelho. Para quê? Para que o Espírito Santo venha tirar essas escamas dos olhos que Satanás colocou para que essa pessoa venha se converter dos seus maus caminhos, tá certo? O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus. Isso não apenas com seus lábios, mas também através do testemunho pessoal e da literatura. Olha Filipenses 1,18, diz: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então, nós devemos anunciar o Evangelho de Cristo, as boas novas, não só com palavra, mas através do nosso testemunho pessoal também, tá certo? Subtópico 2, Jesus e a ordem para pregar. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Todos precisam ouvir o Evangelho. Então, o Evangelho é a notícia boa. O que nós vemos nas mídias, nas redes sociais, nas televisões, nos telejornais, tal, é só má notícia. Mas nós, discípulos do Senhor, sempre temos uma notícia boa, porque nós temos o Evangelho de Cristo. E todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Jesus nos encarregou de contar as boas notícias às pessoas à nossa volta. Essa é a nossa obrigação. Contar uma boa notícia às pessoas que estão próximas de nós, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar só para nós. Você foi salvo, a tua vida foi transformada através do Evangelho, meu irmão? Então, se foi, conte para seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que estão próximas de você, o que Jesus representa na sua vida. Subtópico 3 e último subtópico, a importância de pregar o Evangelho. É muito importante pregar o Evangelho para que mais pessoas ouçam, creiam e sejam salvos. Então é importante pregar o Evangelho para que outras pessoas venham aceitar a Cristo ou venham entregar sua vida a Cristo como seu Salvador e para que elas possam serem salvas. Então, como, pois, ouvirão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegria novas de boas coisas. Olha só, no mundo caótico que nós estamos, creia, meu irmão ou minha irmã, nós temos uma nova ou nós temos alegres, novas, boas notícias. Nós temos novas de boas coisas, novidades, nós temos coisas boas, nós temos palavra que a pessoa ela não ouviu. Jesus ainda é o mesmo, ele não mudou, tá certo? É preciso saber que o que semeia a palavra o faz em todas as qualidades de solo. Semeia a palavra sem observar o vento nem as nuvens. Semeia a palavra sem gastar tempo com outra coisa. Então, é preciso sabermos, é preciso entender que nós devemos semear em tempo e fora de tempo, não observar o vento, não importa se está gastando tempo, não, devemos semear sempre a boa semente. Para concluir, diz o seguinte: como vimos, atualmente somos os semeadores, ou seja, a mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias. Todavia, como na parábola, os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Lembremos que o nosso papel é pregar e o do Espírito é convencer os pecadores. O meu e o teu papel é pregar. Quem convence aí é o Espírito Santo. Uns plantam, outros colhem, Deus dá o crescimento, tá certo? Bom, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por você ter acompanhado
até aqui. Se esse canal tem sido bênção na sua vida, compartilhe com os demais, né, irmãos, para que outras pessoas também, outros professores possam fazer o uso desses slides. Se você gostou, compartilhe aí. Se você usa esses slides e não entrou em contato comigo, deixe seu e-mail abaixo do vídeo aí, para que assim que os slides ficar pronto, eu já enviar para você, para que você tenha tempo para estar aí fazendo as suas alterações nos slides se você achar que deve, tá certo? Por isso que eles são todos editáveis, tá certo? E eu quero pedir para você, nós já estamos, para a glória de Deus, em 19 estados brasileiros. E se você é de um desses estados aqui que não consta, né? Todos os amarelos é onde tem igrejas, né? Não sei quantas igrejas, mas eu sei que cada estado desse aqui, no mínimo aí tem uma igreja fazendo uso dos nossos slides. Mas tenho certeza que são várias aí, eu não sei a quantidade exata. Mas se você usa os meus slides e você é de algum desses estados aqui que não está em laranja, por favor, entre em contato comigo, porque o meu projeto é alcançar todos os estados brasileiros aí com esse trabalho simples, mas que graças a Deus tem dado muito resultado. Então, por favor, né, se você faz parte aí de Roraima ou do Amapá, ou Tocantins, Bahia, que ainda eu tenho certeza que tem pessoas na Bahia que faz uso desse meu trabalho. Se não entrou em contato comigo, deixe seu e-mail abaixo aí e diga: eu sou de tal estado, e não consta lá no seu mapinha lá tal. Só para mim ter uma noção aí. É gratuito, continua sendo de graça. Orem pela minha vida para que o Senhor sempre me dê condições aí de eu disponibilizar para vocês, tá certo? E também tem em 2 países estrangeiros, sendo Estados Unidos e Alemanha. Que Deus abençoe os irmãos também. Bom, tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.